Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria eu estar essa noite aqui com os irmãos para nós podermos cultuar ao Senhor nesta noite. Esta noite em especial, eu estarei fazendo a abertura da nossa campanha de missões nacionais, onde o tema é um tema muito propício para nós pensarmos no que nós temos feito como servos de Deus. O tema é porque Ele me amou ou porque Ele nos amou. Deus, Ele nos amou de uma forma tremenda, que Ele deu a vida do Filho dEle por amor a nós. E eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, que nós vamos ler a divisa, que está em 1 João 4,19. A divisa diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essa campanha, ela vem reforçar sobre o amor de Deus para com a minha e a sua vida. Pensa numa atitude tão nobre de dar a vida do seu filho único, um filho que é extremamente inocente, por amor a cada um de nós. Nós somos pessoas pecadoras, mas Deus, Ele teve um amor tremendo, Ele deu a vida do Filho dEle por amor a nós. Isso é uma bênção. Então, esta campanha ela veio nos trazer um motivo para a nossa reflexão, para nós pensarmos sobre como amar, o que é o amor, a intensidade do amor. Não só o amor de Deus por nós, como nós temos visto, mas a intensidade que deve ser o nosso amor pelas pessoas. Nós devemos amar de uma forma inigualável, imensurável, como Deus nos ama. Nós temos a oportunidade, todos os dias, de falar do amor de Deus. Então, que esta campanha você possa dedicar momentos a orar pelas pessoas que não conhecem esse Deus. Existem pessoas que nem imaginam que são amadas por esse Deus maravilhoso que nós servimos. Coloque o seu joelho quando você orar presente a vida dessas pessoas que nós nem conhecemos, mas tenha certeza que elas serão muito abençoadas porque o Espírito Santo de Deus alcançará a vida delas através da sua e da minha vida. Neste momento, eu quero fazer uma oração pela abertura da campanha, pedindo as bênçãos do Senhor para nos dar sabedoria, estratégia para nós lidarmos com esta situação, para nós amarmos mais ao nosso próximo, amarmos aquele que às vezes não quer nos fazer o bem, quer nos fazer o mal, mas nós temos que amar do fundo do nosso coração. Então, neste momento, oremos. Grandioso e eterno Deus Pai soberano, eu louvo, oro, agradeço e engrandeço por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós, Pai. Senhor, esta campanha vem nos mostrar não somente o amor que nós devemos ter por aquele próximo ou por aquele que nem está tão próximo de nós, mas essa campanha vem nos ensinar a maneira de amar, Senhor, imensuravelmente, a maneira de amar de uma forma tão grande como o Senhor nos amou, como o Senhor deu seu Filho por amor a nós, e Ele foi ali, Senhor, teve a morte de cruz para salvar as nossas vidas. Grandioso eterno Deus, eu coloco diante do teu altar a vida de todos estes que estão dedicados, Senhor, a fazer missões. De todos esses que estão dedicados a dar sua vida por amor àqueles que moram tão longe. Esses missionários que estão nos campos em lugares tão longe, Senhor, mas que amam essas pessoas, que fazem trabalho, que ensinam, que pregam a palavra, Senhor. Eu só tenho a agradecer, Deus. Obrigada por tudo, é no teu nome que eu oro agradecida. Amém. Amados irmãos, esta campanha ela tem muitos missionários e missionárias que auxiliam no campo e também auxiliam a nós, promotores. Eu sou promotora de missões desta igreja, para quem não me conhece, e nós vamos estar vendo um testemunho, um vídeo da missionária Ana David. Ela, junto com seu esposo, trabalham num projeto maravilhoso e ela vai explicar um pouco mais para nós sobre esse projeto. Olá, eu me chamo Israel Batista Vieira. E a Ana David Vieira.
Nós estamos aqui na cidade de Santana de Parnaíba, no projeto de plantação de igreja, desde 2010. O tema da nossa campanha desse ano é Porque Ele me amou. A divisa, ou o texto bíblico, está no livro de 1 de João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a campanha, né, deste ano de 2020 da Junta de Missões Nacionais. Nosso projeto é Um Sonho Chamado Brasil. Nós estamos aqui no campo missionário desde 2010 e desde então trabalhando, né, na obra missionária. Nós plantamos a Congregação Batista do Jardim São Luís, aqui em Santana de Parnaíba, e em 2012 nós plantamos a Congregação Batista do Engenho Novo, Barueri, também aqui na Grande São Paulo. Em 2017 nós tivemos na revitalização da Igreja Batista da Fazendinha e atualmente nós estamos aqui no bairro de Cristal Parque 4, na terceira plantação. E nesse período nós estamos trabalhando, né, com os pequenos grupos multiplicadores aqui no nosso bairro, o Cristal Parque 4, e também no Parque Paiol, na cidade aqui vizinha de Santana de Parnaíba, que chama Pirapora do Bom Jesus. O Senhor tem nos abençoado, né, grandemente nesse trabalho. Eu tenho certeza que essa campanha também vai abençoar vocês grandemente, não só nós aqui no campo, como também todas as igrejas batistas. Continue conosco nesta jornada missionária. Graça e paz, irmãos da Igreja Batista do Centenário. É com grande alegria que eu participo com vocês, né, este ano da campanha de Missões Nacionais 2020. Essa campanha vem falar do grande amor de Deus para com as nossas vidas. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande campanha. O futuro da obra missionária e da igreja cristã está nas mãos do seu povo através da oração. Por isso, ore pela essa campanha, reparta com os que necessitam. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Eu creio que vocês já receberam, né? Já viram o vídeo aqui do projeto de Santana de Parnaíba. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, as bênçãos que o Senhor tem feito aqui na nossa vida. Se você deseja conhecer mais sobre o nosso projeto, pode me procurar, né, através da Fabiana. E se você também sente o desejo de cooperar com essa obra aqui em Santana de Parnaíba e nos adotar através do PAN Brasil, procure a Fabiana, né, ou me procure, que nós estaremos providenciando o cadastro, né, de vocês ali no PAN, e providenciaremos tudo para que chegue até as suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe a Igreja Batista do Centenário. Neste momento eu quero convidar você a conhecer o nosso hino da campanha. É um louvor, um hino maravilhoso e pode ter certeza que você vai sentir profundamente no seu coração o desejo de amar mais e mais. Vida
Irmãos, neste momento nós ouviremos um pouco mais do louvor para alegrar os nossos corações. Quem louva, alegra o seu coração. Louve, se você estiver feliz, louve. Se está chorando, louve. Tudo é momento e tudo é oportunidade para nós louvarmos. Então que nós possamos louvar e engrandecer o nome desse nosso Senhor maravilhoso. Louvemos ao Senhor. que diminua eu.
que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença. Santo dos Santos, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença. Só tua graça me basta, só tua graça me basta, em tua presença meu. Mais uma vez, só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Amados irmãos, neste momento nós ouviremos o que Deus tem a falar conosco. Abra seus ouvidos espirituais para que Deus fale ao seu coração. Muitas vezes a palavra, ela vem nos trazer um conforto tremendo. Então, ouça o que Deus tem a falar com você e eu convido agora o nosso pastor para estar falando através da mensagem. Muito boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer juntos nós estarmos aqui na casa do Senhor para celebrarmos esse momento de culto e adoração ao nosso Deus. E muito especialmente hoje lançando a nossa campanha de missões nacionais, aonde nós estamos trabalhando na captação de recursos, apoio aos nossos missionários, aqueles que dentro do campo nacional, dentro do Brasil, têm realizado uma obra maravilhosa, que é a anunciação da salvação em Cristo Jesus. Vale aqui ressaltar alguns que nós temos um carinho muito especial e um afeto, nós temos trabalhado com eles, nosso irmão Adiel, que tem um trabalho ali em Manicoré, no Rio Madeira. Temos também o nosso irmão Alexandre, que tem trabalhado ali em Marcolândia, no Piauí. E nós temos auxiliado mais de perto esses irmãos, não apenas no momento de campanha de missões, mas no dia a dia, dentro do nosso cotidiano, temos procurado manter contato, apoio ao trabalho, auxílio para esses irmãos. E não são apenas eles que nós temos nos colocado à disposição, e não são apenas os projetos que eles têm desenvolvido de evangelização que nós temos auxiliado. Temos auxiliado a vários projetos, e Deus tem abençoado ricamente essa igreja, e eu louvo a Deus, porque eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que nós temos uma igreja missionária. E como hoje é um dia especial, nós estamos falando de missões, obviamente eu teria que trabalhar alguma coisa voltada para missões. E eu escolhi uma temática abordando essa questão de missões. Afinal de contas, quantos se colocaram à disposição, colocaram as suas mãos no arado e seguiram em frente, fazendo essa obra que pertence ao Senhor Jesus. Não são apenas esses missionários do nosso cotidiano, não são apenas esses missionários contemporâneos, lá ainda no tempo do nosso Senhor Jesus, quando ele veio estabelecer a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra, alguns já caminharam com ele ali, e hoje ainda seguem
da mesma forma, pessoas sendo motivadas, pessoas sendo chamadas para a obra missionária, pessoas sendo vocacionadas para a obra missionária, e de repente você, sim, você que está aí, sentado na sua casa nesse domingo à noite, ouvindo essa mensagem, de repente você é um desses vocacionados. Talvez você seja um desses que o Senhor já tem incomodado o seu coração. Talvez não te incomodou para que você vá a campo, mas talvez Ele te incomodou para que você ore por aqueles que estão no campo. Talvez Ele te incomodou para que você contribua com aqueles que estão no campo. Talvez Ele te incomodou para que, por um período, mesmo que momentâneo, você esteja ali no campo abençoando, auxiliando esses missionários. Talvez Ele te vocacionou a entrar em contato, falar com esses missionários, trazer uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de ânimo, ok? Mas de repente você é, sim, alguém que foi chamado para colocar a mão no arado e seguir em frente, abrindo as leiras dos corações, colocando à disposição a salvação de Jesus Cristo. Então nessa noite eu gostaria de aprender com você como nós podemos servir e como nós podemos nos colocar à disposição do reino de Deus. E o tema que eu escolhi para essa noite é: qual é o tamanho de sua disposição em atender o chamado de Deus? Na verdade, soa mais como uma pergunta: qual é o tamanho de sua disposição em atender o chamado de Deus, ao chamamento deste Deus? Bom, introdutoriamente eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 7, verso 21, quando diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. O seu aviso deveria causar a todos nós uma reflexão sobre as nossas crenças e suposições religiosas. E por que este aviso da parte do Senhor deveria causar em nós essa reflexão cuidadosa? Ele diz lá no verso 23, porque muitos que dizem serem seus seguidores, que dizem terem feito grandes coisas em seu nome, serão rejeitados por ele, e ele dirá: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que de certa forma praticam o mal, que até usam o nome do Senhor para dizer que realizam algumas coisas, mas na verdade não vivem um processo de sintonia, de intimidade com este Senhor. Então, como podemos distinguir os autênticos discípulos de Jesus, aqueles que se colocam de fato à disposição de servir o reino de Deus, aqueles que realmente procuram fazer a vontade do Pai? Muitos que até afirmam que fazem parte do reino, mas se recusam a fazer a vontade de Deus. Como identificar aqueles que de fato são discípulos autênticos? Nos dias atuais, centenas de grupos religiosos e autodenominados cristãos, e se considerando possuidor de algo especial que lhes dá aprovação, afirmam que a maior parte deles têm sido chamados, muitos deles foram escolhidos, até mesmo muitos grupos religiosos não cristãos se veem como divinamente escolhidos, como pessoas que foram separadas por Deus ou por uma entidade metafísica para realizar uma obra ao qual eles foram chamadas. Mas nós precisamos compreender a autenticidade daqueles que realmente são escolhidos pelo Senhor. Jesus, quando ele começou o seu ministério, aqueles primeiros homens que seguiram a ele, aqueles homens eles foram escolhidos, aqueles homens eles foram chamados, eles foram convidados a deixar o que eles estavam fazendo para seguir ao Mestre. Lá em Lucas capítulo 6, verso 13 ao verso 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a se tornar o traidor.
preste bastante atenção. O chamamento de todos eles possui algo em comum. Todos eles foram convidados a deixar os seus afazeres, todos eles foram convidados a deixar as suas responsabilidades, todos eles foram chamados para deixar a sua vida anterior e simplesmente seguir Jesus Cristo. Simplesmente servir a esse Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver algumas particularidades no chamamento de Jesus. Nós vamos ver que esses homens, ali quando eles foram convocados pelo Senhor, né, eles de alguma forma chamaram a atenção do Senhor. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 13 e 14, diz que Jesus saiu outra vez para a beira-mar e uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu o filho de Alfeu, chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E Levi levantou e o seguiu. Ainda em João capítulo 1, verso 41 ao 43, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus, olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse: siga-me. E Felipe, como João, como Bartolomeu, como Mateus, como Tiago, filho de Alfeu, como Simão, Judas, filho de Tiago, e até o próprio Judas Iscariotes. Eles simplesmente deixaram aquilo que eles estavam fazendo e eles passaram a seguir a Jesus. Talvez hoje, dentro do nosso chamamento, nós tenhamos que deixar algumas coisas para trás também. Quantos de nós temos que deixar a família? Quantos de nós temos que deixar talvez o emprego? Quantos de nós talvez tenhamos que deixar a parentela, deixar amigos, porque simplesmente estamos compreendendo que entramos numa fase preparatória de servir melhor a Deus. E não são poucos que desde o início da evangelização criada, não apenas lá pelos profetas no Antigo Testamento, mas perpetuada por Jesus Cristo, que é a confirmação da promessa do Messias e da vontade de Deus expressa para essa terra. Quantos já abriram mão e se colocaram à disposição em buscar e servir a esse Senhor, servir a Deus, serem direcionados pelo Espírito Santo, ter a sensibilidade do Espírito Santo para trabalhar em prol do reino, em prol do Evangelho? Quantos? Quantos e quantos? Pastores, líderes, missionários, presbíteros, quantos abriram mão de algo, ou de alguém, ou de um ambiente, ou de um grupo de pessoas, simplesmente porque decidiram seguir a Jesus Cristo? Bom, eu gostaria de aprender pelo menos 3 lições básicas e fundamentais, pensando, nessa temática da disposição que nós temos em atender o chamamento do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nessa noite: para seguir Jesus, não pode haver impedimentos. Muitas vezes nós colocamos impedimentos quando nós temos um chamamento. Às vezes a gente até fala assim: Senhor, será que realmente é comigo? Será que isso aqui não é para fulano de tal, para Beltrano de tal? Talvez você esteja sentado no teu sofá, já está ouvindo essa mensagem, e você vai falar: puxa vida, mais uma vez, uma dessas chamadas, mensagens de chamamento ao ministério, de chamamento à vocação, e mais uma vez eu vou ficar incomodado, mais uma vez vão falar sobre esse assunto, meu coração vai ferver, a minha vontade de fazer a obra do Senhor vai mais uma vez ficar muito latente, mas puxa vida, não é comigo, já entendi que não é comigo. O teu coração ferve, o teu coração pulsa, os seus olhos muitas vezes marejam, mas você ainda tem ignorado o chamamento que Deus tem colocado diante do teu coração, do teu intelecto, dos teus ouvidos, dos teus olhos, simplesmente porque você ainda quer acreditar que essa responsabilidade é de outro. Primeiro detalhe que a gente precisa entender é que o chamamento é para todos, independente
das situações e circunstâncias, o id de Cristo é para todos. A gente vai ver isso lá no finalzinho. Mas mesmo que esse id é para todos, há um id muito pouquinho mais especial, daqueles que realmente colocam a mão e não encontram impedimentos para servir ao Senhor Jesus. Na história da palavra de Deus, nós vamos ver pelo menos duas pessoas que queriam seguir a Jesus, foram convidados quando eles tiveram contato com Jesus, mas eles tinham algo a fazer e isso trouxe para eles um impedimento de realizar a obra do Senhor. O primeiro deles foi o jovem rico. Isso está registrado lá em Mateus 19, verso 21 e 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha só, esse jovem, a palavra de Deus diz que ele era muito rico, ele possuía muitas riquezas, mas ele obedecia todos os preceitos que a lei colocava à disposição. E quando ele estava ali, nesse afã do encontro com Jesus, ele até expressou um desejo de seguir ao Senhor. Mas quando ele expressou e Jesus falou, então venha me seguir, venha caminhar conosco, vamos realizar essa obra. Mas tem um detalhe, antes disso, vende tudo que você possui, entregue os seus bens, o dinheiro que você possui aos pobres, né? Porque você terá um tesouro muito maior no reino dos céus, e depois você venha e siga-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem entristeceu o coração e ele se afastou do Senhor Jesus, porque as riquezas o impediram de fazer a obra do Senhor Jesus. Aqui nós vemos claramente que quando o texto fala de riquezas, está falando do dinheiro, mas às vezes para outras pessoas há outros detalhes que são riquezas. Talvez um espaço, talvez um bem material que não seja necessariamente uma conta cheia de dinheiro, ok? Talvez não seja um cofre guardado ali de joias. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma propriedade muito pequena, às vezes é um grupo de amigos. Mas existe sim algumas riquezas que fazem parte da vida do ser humano e que muitas vezes causam neles o impedimento de servir ao Senhor. Quantos amigos que eu tenho que são missionários, que ao acompanhar a vida deles eu vejo o quanto eles abriram mão sim de estar no ambiente onde eles cresceram, às vezes estar debaixo sob a guarida dos pais, e simplesmente foram para outro estado, foram para uma cidade no interior, foram para outro país, se colocaram plenamente à disposição sem simplesmente em momento algum titubear em relação à tomada de decisão, porque tiveram convicção e não foi em momento algum impedimento seguir a Cristo pelo chamamento que eles receberam. Nós vamos ver o diálogo de Jesus também com um outro discípulo que não fazia parte dos 12, mas que também estava ali nos primeiros momentos caminhando com o Senhor. Registrado lá em Mateus, capítulo 8, versos 21 e 22. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece que Jesus está sendo duro, parece que Jesus está sendo insensível, parece que Jesus simplesmente está ignorando o fato da morte do pai daquele discípulo ali, mas Jesus sabia qual era o papel que deveria ser assumido. E ele sabia que aquela afeição daquele discípulo certamente seria um impedimento. Obviamente, Jesus não chamou ninguém que fosse insensível. Ele não convidou homens que ignorasse plenamente as coisas que estavam ao redor dele. Mas ele sabia que quem quisesse seguir e servir e fazer a vontade dele, não deveria ter, em hipótese alguma, impedimentos. Ou simplesmente substituir a vontade do Senhor em convocar esses para realizar a obra dele por qualquer outro evento, ou familiar, ou riqueza que simplesmente trouxesse impedimento para a realização dessa obra.
Jesus não estava apagando o passado daqueles homens, mas Jesus estava ressignificando a vida deles. Jesus ele não estava eliminando a família, os bens daqueles homens que tomaram a decisão de segui-lo. Jesus simplesmente estava mostrando o novo, deixando em evidência um reino dos céus que deveria ser de fato o meu foco e o teu foco. A nossa mente precisa sim, sem dúvida nenhuma, estar focada nas coisas que pertencem ao reino dos céus, as coisas que são do alto, e não nas coisas que são transitórias, são terrenas e que são falíveis, porque nós somos falíveis. Muitos, às vezes, agonizam, exatamente porque deram ouvidos a alguns impedimentos. Muitos agonizam, porque depois de terem refutado a ideia de obedecer ao chamamento do Senhor, tiveram arrependimento profundo, porque o Senhor falou claramente, o Senhor os convocou, e esses nasceram, sem dúvida nenhuma, com essa vocação dada pelo nosso Deus. Deus nos conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece, sem dúvida nenhuma, o coração de todos aqueles pastores que atenderam ao chamamento. Ele conhece, sem dúvida nenhuma, o coração de todos aqueles missionários que atenderam o chamamento, daquelas famílias missionárias que atenderam o chamamento. Eu acho muito interessante. Quantas pessoas eu conheço que dizem que o coração ferve por missões, mas não tem coragem de realizar missões. O coração ferve por missões, mas não tem coragem de contribuir com missões. O coração ferve por missões, mas não tem coragem de ir até o campo missionário visitar o missionário. Esse fervor é dentro de casa, esse fervor é quando ouve de repente uma mensagem como essa, esse fervor é quando vê a campanha de missões, e talvez é um fervor porque também são comissionados e vocacionados, mas tem rejeitado o chamamento do Senhor. Se você quer seguir a Jesus, tenha certeza de uma coisa: não pode haver impedimentos. Segunda lição que eu aprendo com vocês nessa noite: para seguir a Jesus, precisa compreender a sua sinceridade para os enfrentamentos após a decisão de segui-lo. Preste bastante atenção, esse jargão já está pegando para cada ponto que eu prego aqui em nossa igreja. Jesus ele é muito sincero quando ele apresenta a labuta do chamamento ou a labuta da obediência ao chamamento. Sim, porque não será mar de rosas não, nem tudo vai ser lindo e maravilhoso, principalmente quando você está à frente de pessoas, principalmente quando você está à frente de grupos, principalmente quando você está à frente talvez de tribos, quando você está à frente de pequenas comunidades. Não vai ser fácil. A obra missionária, a obra pastoral missionária não é uma obra fácil. Muitas vezes o preço que nós temos que pagar é um preço alto. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 16, verso 24 ao verso 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Preste muita atenção nesses detalhes que a palavra de Deus está apresentando para nós. Acompanhar a Cristo muitas vezes é se colocar à disposição de carregar a cruz, sim, de ter sofrimentos, de passar por momentos complexos e difíceis, talvez momentos de pressão, talvez momentos de angústia, sim, talvez momentos de aflição. Não apenas por aquilo que está sendo realizado em relação à obra, mas talvez pelos resultados que essa obra está trazendo. Às vezes a obra traz perseguição, às vezes a obra traz tristeza por conta dos enfrentamentos que tem, às vezes a obra traz decepção, sim, afinal de contas essa obra está ligada a pessoas. E se existe um ser mais complicado no mundo em que nós estamos, são as pessoas. Da mesma forma que elas amam, daqui a pouco elas estão decepcionando. Da mesma forma que às vezes elas estão em obediência, em um outro momento elas estão refutando aquilo que lhes é ensinado.
E aqueles que se colocam à disposição em anunciar, muitas vezes vai ter que lidar com essas problemáticas. Jesus sabia por que ele estava chamando, e aqueles homens em momento algum estavam sendo enganados. Em alguns textos da palavra de Deus, Jesus ainda deixou claro que aqueles homens glorificariam ao nome dele, ao nome do Pai, ao nome do Espírito Santo com as próprias vidas. Eles morreriam em prol do Evangelho. E alguns ainda podem dizer que, puxa, a vida é lá na época de Jesus, sim, no início do cristianismo, alguns perderam a sua vida. Não, nos dias atuais, na era atual, ainda há pessoas que perdem a sua vida porque anunciam o Evangelho. Ainda há pessoas que sofrem tormentas porque anunciam o Evangelho. Ainda há pessoas que precisam anunciar, e nem o nome delas, sendo elas missionárias, não podem ser divulgados nas igrejas, porque a vida delas está por um fio o tempo inteiro, porque se colocaram à disposição de servir ao Senhor. E Jesus Cristo, Ele é sincero. Preste bastante atenção, Ele é muito sincero. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a encontrará. E como é, talvez para nós, um consolo e um conforto saber que nós vamos encontrar sim a vida eterna, mesmo muitas vezes padecendo por conta da anunciação deste Evangelho. Ainda registrado em Mateus 8, 18 e 19, Jesus falando ali com o mestre da lei, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu àquele homem, aquele doutor da lei: as raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha só como nosso Senhor Jesus deixa muito claro qual é a missão, o que nós vamos enfrentar, o que vai vir pela frente. Isso aconteceu com aqueles homens, aconteceu com seus discípulos, né, como ele registra lá em João 16, de 32 a 33, né, quando aqueles homens ali já estavam seguindo, Jesus falou: olha, em algum momento vocês serão espalhados, vocês me deixarão sozinho, né, mas eu não estou sozinho. Mesmo quando vocês abrirem mão, saibam que o meu Pai está comigo, Ele vai estar comigo. E Ele deixou muito claro isso para aqueles homens, para que eles tivessem a plena atenção e convicção de que, em algum momento, mesmo seguindo Ele como mestre, talvez eles abandonariam. E a gente vai ver ao longo da história, no momento do processo de crucificação de Jesus, que todos aqueles homens foram pernas para quem te queram. Mas a palavra de Deus deixa muito claro: vocês terão aflições neste mundo, tenham ânimo porque eu venci o mundo. E da mesma forma que o Senhor Jesus venceu, nós também vamos vencer, porque nós nos colocamos à disposição em fazer a vontade de Deus. Fico imaginando quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo ali, quando ele se aproximava de Damasco, e diz a palavra de Deus que de repente uma luz brilhou. Está lá registrado em Atos capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, para ser um pouquinho mais específico, e aquela luz veio, e ele caiu, e ele fechou os olhos ali, e quando ele abriu novamente, ele não estava enxergando, e o Senhor Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele deu aquela resposta: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo respondeu: sou eu, Jesus, a quem te quero muito bem. Levante-se, vá para a cidade, alguém lhe dirá o que você deverá fazer. E aí de repente aquele homem que perseguia cristãos, que tirava a vida, que estava em comum acordo com apedrejamento, com açoites, vá para aquela cidade, e aí lá tem um profetinha chamado Ananias, que está lá bem de boa, bem tranquilinho. O Senhor vem falar: olha, Ananias, você tem um recado para levar para o apóstolo Paulo, né? Mas obviamente ele não falou naquele primeiro momento apóstolo Paulo, falou Saulo, e automaticamente veio a mente de Ananias: meu Deus do céu, é o Saulo que eu conheço? É o Saulo que você conhece. E Ananias sabia que era o Saulo que perseguia, era o Saulo que matava, era o Saulo que concordava com apedrejamento, com chibatada, era o Saulo que concordava plenamente com o aprisionamento, com o cárcere.
E ali nós temos duas realidades: um homem que está sendo chamado para seguir ao Senhor Jesus e glorificar o Senhor com a sua vida posteriormente, e um outro que está sendo chamado para levar o recado do Senhor. E a palavra de Deus registra ali o Senhor falando com Ananias em Atos capítulo 9, de 15 a 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi falar a Paulo que ele era um comissionado pelo Senhor Jesus, e foi falar para Paulo que ele sofreria pelo nome de Jesus. E certamente, talvez ali o texto não registra no primeiro instante, talvez desse até algumas ideias das coisas que aconteceriam posteriormente com o apóstolo Paulo: chibatadas, prisões, naufrágios, apedrejamento, tudo isso porque ele foi comissionado a servir ao Senhor, e o Senhor não faltou com a sinceridade para a obra que ele estava ali assumindo, que ele estava ali sendo chamado para realizar em nome do Senhor. Sim, às vezes é exatamente esses detalhes que nós vamos viver dentro do ministério, seja missionário ou pastoral. Quantos de nós ministros sofremos com a dor da nossa ovelha, com as feridas que são causadas pelo mundo? Quantos de nós sofremos com uma alma que se perde, ou com alguém que fecha os olhos para esse mundo, rejeitando essa maravilhosa graça? Quantos e quantos e quantos? Quantos de vocês, amigos, já ouviram vários sermões sendo pregados online aqui por nossa comunidade, por nossa igreja? Sentiram já no seu coração o desejo de entregar a vida para o Senhor Jesus, mas ainda estão dizendo: ainda não é o momento, depois, para outro instante, para outro momento, para uma outra oportunidade. Compreende? Talvez você seja amigo meu, amigo de algum membro da nossa igreja, e quantos de nós estamos orando para que você reconheça essa ação salvadora de Jesus Cristo? Você não está sendo convocado para ser missionário agora não, nem ser pastor, nem ser ministro. Você em primeira instância está sendo convocado a ser um servo do Senhor Jesus, e você está dizendo: ainda não. E quantos já fecharam os olhos ao longo dessa nossa vida que nós anunciamos, e nós sabemos que eles fecharam os olhos sem a presença do Senhor? Como isso traz um peso tremendo. Como isso traz uma tristeza, saber que alguns fecharam os olhos sem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. A obra, ela é árdua, o chamamento não é fácil, mas de uma coisa é certa: estar com o Senhor Jesus vale a pena. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida não fica limitada apenas a esse ambiente, a esse mundo, a essa terra. A nossa vida, ela fica ilimitada em relação à eternidade no reino dos céus. Terceira lição que eu aprendo: para seguir a Jesus, precisa ter disposição em dar o seu tempo e vida em glorificação a Deus. Olha só que interessante. O apóstolo Pedro, a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 21, versos 18 e 19, Jesus dizendo a Pedro: digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse: siga-me. E preste bastante atenção. E Pedro seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Seguiu ao ponto de fazer a afirmação: Senhor Jesus, aonde você for, eu irei, registrado em João 13, verso 36. Mas Jesus falou: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas vocês me seguirão mais tarde. Não apenas Pedro, mas os discípulos de um modo geral. O que eu estou indo preparar, talvez agora vocês não me acompanhem nessa preparação, mas posteriormente vocês me acompanharão. Compreende? Aqueles homens estavam sendo chamados ali para propagar a palavra, mas mais do que isso, com plena consciência, estavam sendo convocados para ser mártires,
para morrer pela obra do Senhor, pelo Evangelho, não negar, não titubear, não abrir mão do chamamento pelo qual eles foram comissionados, mesmo sabendo que de repente, talvez ali, eles perderiam até a própria vida. Aqueles homens foram e seguiram o Senhor Jesus. Nós não perdemos a vida só quando nós morremos, em relação ao que a sociedade coloca, porque com Cristo a gente não perde a vida nunca. Uma vez a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, nós ganhamos sempre, porque estamos já relacionados para a vida eterna. Está entendendo? Mas na vida, algumas coisas que nós perdemos que nos entristece. Às vezes, deixar o convívio familiar é uma perda também. É deixar uma parte da sua vida de lado. Deixar os amigos, às vezes também é uma fatia que é arrancada de você, aquele processo relacional de anos, porque você simplesmente atendeu o chamamento e foi para a obra. Às vezes também é uma perda. Talvez ser privado de estar com aqueles que você ama nos momentos talvez mais importantes. Quantos já foram privados disso? Quantos amigos missionários foram privados? Não puderam estar presentes, não puderam estar juntos, talvez até num momento difícil, talvez no sepultamento de um familiar muito querido, talvez não puderam ter a oportunidade de se despedir, compreende? Mesmo tendo a convicção de uma vida eterna, quantos de nós não queremos nos despedir daquele que nós amamos? Nós vemos claramente como isso tem funcionado nesses últimos meses aqui de pandemia. Infelizmente, eu tive que participar de alguns sepultamentos causados pelo contexto pandêmico. Você não tem a oportunidade de despedir com dignidade. Chega-se ali, o séquito, a urna sepulcral, e você tem 10, 15, 20 minutos para fazer uma despedida. Malemar, dá para fazer uma oração e já tem que seguir, porque é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quantos nem tiveram a oportunidade de ter 5 ou 10 minutos para se despedir, sim, do corpo, da carne, mas não tiveram a oportunidade porque estavam em um momento de obediência à ordem do Senhor, de seguir, de proclamar o ID. Quantos, e isso não vai alterar, porque muitos ainda têm se colocado à disposição. Tiago e Pedro, eles entregaram a vida, sim, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus registra lá em Atos capítulo 12, no verso 14, que Herodes prendeu a Tiago, né, e mandou matar ele à espada. E prendeu também depois Pedro e lançou ele ali no cárcere, esperando passar as festas da Páscoa, para também, da mesma forma, tirar a vida dele. E o que dizer então do apóstolo Paulo, quando ele fala das marcas que ele carregou e que ele recebeu por servir ao Senhor Jesus? Lá em Gálatas 6, 16 e 17, ele diz o seguinte: paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você já teve a curiosidade de ver as marcas, quais são as marcas que Paulo estava dizendo? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o 28, ele fala um pouquinho dessas marcas. Ele fala que ele foi encarcerado várias vezes, ele foi açoitado severamente, ele foi exposto à morte várias vezes, por 5 vezes ele recebeu dos judeus 39 açoites nas suas costas, 3 vezes ele foi golpeado com varas, 1 vez ele foi apedrejado, 3 vezes ele sofreu naufrágio, ele passou a noite e dia exposto à fúria do mar. Mas mesmo passando por todos esses perigos, mesmo saindo de cidade em cidade, em alguns momentos passando por deserto, ele permaneceu trabalhando gradualmente pela obra do Senhor. Passou frio, passou fome, passou pressão interior, mas independente das circunstâncias do que ele estava realizando, ele permanecia tendo preocupação com todas as igrejas pelas quais ele havia fundado e ele tinha passado, e ele se preocupava em realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso.
Quando nós temos total disposição em obedecer, às vezes nós vamos passar por esse tipo de situação. Talvez não passemos aqui no Brasil, porque temos liberdade religiosa, né, onde o laicismo predomina, onde a liberdade de religião faz parte das nossas vidas, compreende? Mas às vezes nós vamos passar, não por conta de uma perseguição direta, porque somos proibidos, mas vamos passar sim algumas aflições, algumas angústias, porque decidimos servir ao Senhor e fazer aquilo que é certo, fazer o que é correto, não titubear, ter uma moralidade e uma ética de acordo com os padrões do que Deus apresenta para nós. Como isso hoje traz para a minha vida e talvez para a sua vida, traz perseguição. Porque nós escolhemos no mundo que nós estamos, cheio de corrupção, fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Concluo, e sempre as minhas conclusões vão trazer ensinamento. Seguir a Jesus nos traz a certeza de sua presença permanente e fortalecedora. Sim, sem dúvida nenhuma, seguir a Jesus traz para nós uma segurança da permanência e do fortalecimento dele. Lá em Filipenses 4, verso 13, Paulo faz a seguinte afirmação: tudo posso naquele que me fortalece. Um texto muito conhecido por todos nós, mas anteriormente ele vem dialogando ali, mostrando ali para aquela igreja dos filipenses, os detalhes que ele estava vivendo, as situações que ele tinha passado. Ele deixa muito claro que ele se alegrou no Senhor, né? Principalmente porque aqueles irmãos ali renovavam o interesse, não apenas pelo apóstolo Paulo, mas por servir a Deus. Né? Vocês, ele escreve para aqueles irmãos ali, a partir do verso 2 do capítulo 4 de Filipenses, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. E ali o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que por alguns momentos ele estava passando por necessidades, em alguns momentos ele teve que se adaptar a algumas circunstâncias, em alguns momentos ele teve fartura, mas faltou também fartura. Ele aprendeu o que era ter necessidade, ele aprendeu, né, o segredo de estar em alguns momentos bem e em outros momentos mal alimentado, mas ele sempre deixou claro que todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia, e o que fortalecia ele era o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso porque houve a escolha de obedecer ao ID do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado em Mateus 28, do verso 16 ao verso 20, quando o nosso Senhor declara que estará conosco para sempre. Os 11 discípulos, diz o texto da palavra de Deus, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa do Senhor Jesus. Promessa do Senhor Jesus para aqueles homens e mulheres que o seguiam. Promessa do Senhor Jesus para os homens e mulheres que ao longo do tempo foram obedecendo ao chamamento. Promessa do Senhor Jesus para mim e para você, que estamos nos colocando à disposição em obedecer o chamamento do Senhor. Então, nessa noite, aonde nós celebramos aqui essa campanha de missões, eu gostaria que você se atentasse ao chamamento do Senhor. Eu gostaria que você se atentasse que esse calor, essa chama que está ardendo dentro de você, ela tem um significado muito grande. Não importa a tua estatura, a tua condição social, a tua faixa etária. Você precisa compreender que você está no planejamento de Deus. Você está no planejamento de Cristo. E o Senhor, sem dúvida nenhuma, mais uma vez ferve o teu coração para que você reconheça o chamamento dEle. Se você entendeu, sem dúvida nenhuma, essa mensagem, e entendeu que não vai ser fácil estar buscando, servindo e atendendo o chamamento do Senhor,
mas compreende a responsabilidade do que Ele tem colocado no teu coração, não negue esse chamamento. Ao contrário disso, se coloque à disposição, reconheça sim a sua condição e faça o melhor para servir ao nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele abençoe ricamente todos os missionários que estão no campo e que têm se colocado à disposição em servir e fazer a vontade de Deus. Que Ele abençoe todos os presbíteros, pastores, anciãos, todos aqueles que estão à frente como liderança das igrejas, obedecendo ao chamamento do Senhor. Que Ele abençoe ricamente a sua vida, porque você já deu ouvidos a esse chamamento. E se você ainda não deu, sabendo que você é um chamado, que você é um vocacionado, se você ainda está rejeitando, não perca a oportunidade. Porque sem dúvida nenhuma, como o texto afirmou para nós aqui anteriormente, uma pergunta que Jesus faz para nós: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não fomos chamados para nos perder, mas muito pelo contrário, fomos chamados para encontrar uma redenção nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais do que isso, encontrar a obra e o desejo dele para o meu coração e para o seu coração. Que Deus assim nos abençoe. E você, que ainda não tomou uma decisão por esse Jesus, e que talvez nessa mensagem de hoje não seja mensagem para que você assuma a responsabilidade de ir ao campo missionário. Talvez hoje a missão e o campo a ser alcançado é o seu coração. Se o seu coração da mesma forma ferveu, não abra mão desse Senhor Jesus, entregue o seu coração para Jesus, confia nele, e todo o demais, todas as coisas que você tem, anseio e necessidade, Ele realizará na sua vida. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você que sentiu nessa noite esse chamamento, essa vocação à obra do Senhor. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer e o exaltar. Primeiro, lhe agradecer por aqueles que já atenderam ao chamamento do Senhor. Aqueles que já ouviram o teu chamamento e têm se colocado à disposição em servir, sem olhar para trás, sem vacilar, tendo a convicção, Pai, de que aquilo que o Senhor tem proposto para nós é muito melhor do que o que o mundo coloca à nossa disposição. Quero lhe pedir por cada missionário, cada pastor, cada líder que tem se colocado à disposição em fazer a sua obra. Que o Senhor os abençoe ricamente, os fortaleça, Pai. Sabemos que não é fácil estar à frente, dentro do seu reino, Pai, em servir, em ser liderança, em cuidar das ovelhas, em cuidar daqueles que têm se rendido aos seus pés. Então, eu te peço um fortalecimento especial sobre cada um desses amados. Da mesma forma, quero já apresentar aqueles que se renderam nessa noite, Pai, ao teu chamado. Que o Senhor traga mais e mais convicção a esses corações e a atitude para que esses sirvam ao Senhor, sabendo que não será fácil, que o caminho muitas vezes será ardiloso, difícil, árduo, mas que sem dúvida nenhuma nós teremos a sua presença em nossas vidas com teu Santo Espírito. Então fortalece esses corações. Da mesma forma também te peço por aqueles que têm sustentado esses que estão no campo, que estão no ministério pastoral, que o Senhor fortaleça também esses amados que têm orado, têm contribuído, têm participado da obra missionária. Te louvo, Deus, pela vida desses que têm se colocado nessa disposição de serem muitas vezes os mantenedores desta obra. Que o Senhor os abençoe ricamente. Te louvo, te amo, o engrandeço e agradeço, pois sei que a sua misericórdia se faz presente em nossas vidas. E também lhe peço, por aqueles que o coração nessa noite ardeu para entregar as suas vidas nas suas mãos, que o teu Santo Espírito entre com providência, trazendo o convencimento necessário, e que esses te sirvam, seja nessa casa ou em outra casa, mas que sirvam ao Senhor, e que nós possamos, Senhor, no dia do encontro contigo, ter a alegria de ver tantos que foram alcançados pela tua palavra, até talvez por esse meio de comunicação que temos usado hoje, que talvez nós nem teremos contato com pessoas que serão alcançadas,
mas eu tenho certeza que o Senhor nos dará o privilégio de ver quantos foram. Eu te louvo, o amo e o engrandeço, pois sei que o Senhor é Deus e o Senhor sempre escolhe o melhor para as nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, neste momento, a nossa missionária Ana estará trazendo uma oração aos nossos corações. Então, oremos pelos missionários, oremos por esse projeto tão maravilhoso. Quero compartilhar com os irmãos o versículo que está lá em Lucas, capítulo 10, verso 2, que diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Amém? Gostaria de orar com os irmãos nessa noite. Senhor Deus, nós te adoramos por tua bondade, por tua fidelidade. A tua palavra, Pai, nos ensina nesta noite que nós devemos clamar a ti para que o Senhor envie trabalhadores para a sua obra. E nós cremos que essa obra missionária pertence ao Senhor. A obra missionária local ali na Igreja Batista do Centenário pertence ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, levante o teu povo como um povo forte, Senhor Deus, que estão prontos para fazer a colheita ali naquele lugar, na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho, e que possam ser usados pelo teu Espírito Santo para proclamar a tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja, os líderes. Abençoe, Senhor Deus, a campanha de missões nacionais. Que essa campanha venha falar grandemente aos corações, despertar cada vida, cada irmão, para fazer a tua obra, para ir, para orar, para interceder, para contribuir com a obra que o Senhor tem colocado nas mãos da tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, o nosso campo aqui em Santana de Parnaíba. Abençoe cada missionário. Abençoe, Senhor Deus, cada igreja, que nós possamos cumprir com os propósitos do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, agradeço a todos vocês que cultuaram conosco, que ouviram da palavra, que louvaram. Obrigada pela sua participação. Convido você a todos os domingos, neste mesmo horário, a estar aqui conosco, cultuando, ouvindo a palavra maravilhosa que o Senhor tem a trazer para nós. Eu aguardo vocês no próximo domingo. Não deixando de dar um recado também para vocês. Não sei se todos os irmãos ou os participantes que estão assistindo este culto sabem que nós, da Igreja Batista, temos um grupo de pessoas responsáveis pela ação social. A ação social tem abençoado nestes últimos meses muitas famílias. Famílias essas que muitas vezes não estão conseguindo o auxílio do governo, não estão conseguindo nenhum tipo de benefício e muitas vezes não estão conseguindo ter o alimento em seus lares. E nós temos recebido algumas doações, só que nesse último mês as doações caíram muito. Então, eu queria pedir para os irmãos, coloque no seu coração, não deixe de ofertar, não deixe de doar. Se você quer doar um alimento, procure pela ação social, procure pela Dejane, procure pelo Serginho. Se você quer ofertar em dinheiro, também procure por eles. Não deixe de abençoar esta obra. Você pode ter certeza que muitas famílias estão sendo abençoadas, mas ainda precisam da nossa ajuda. Porque, infelizmente, não só pela pandemia, mas pela situação que está vivendo o nosso país, essas pessoas carecem muito, muito do nosso amor. Fazer missões também é ação social. Então, faça a sua parte. Eu tenho certeza que uma doação que você puder, é claro, muitos não podem, mas quem puder, faça a sua parte, doe, abençoe essas pessoas, com certeza. Muitas vezes elas não vão te agradecer, mas com certeza você pode aguardar do Senhor as bênçãos. Fique com Deus. Eu encontro vocês no próximo domingo. E também convido vocês a participar do nosso culto de quarta-feira pelo Instagram. Você pode acessar normalmente às 8 horas da noite. Nós temos culto todas as quartas. Você é nosso convidado especial. Tenha uma excelente noite e Deus nos abençoe.